Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa aula de número 51, né, aí do curso de SketchUp. E na aula de hoje nós vamos falar sobre aprovação para prefeituras, né, sobre projetos aí de prefeitura. Como que a gente faz ou desenvolve aí esses tipos de projetos e como que a gente utiliza lá no layout, tá? Obviamente, pessoal, bem como o programa Layout, eu comentei com vocês que demandaria, né, ou teria necessidade de fazer muitas aulas, dada aí tantas ferramentas que a gente tem lá no programa Layout, bem como esse assunto também de planta de prefeitura, tá? Tanto é que no site da Auto Criativo nós temos um curso chamado Planta de Sobrado 2, onde lá eu uso o AutoCAD, só que apenas como uma forma de vocês entenderem todos os conceitos do desenvolvimento de tanto um projeto de prefeitura como também projeto executivo. Então, se você está estudando aí arquitetura, engenharia ou aí técnica em edificações e você quer entender um pouquinho mais sobre esses assuntos, sobre a aprovação de projetos, esse curso Planta de Sobrado 2, ele aí é muito indicado, tá? Então, na aula de hoje eu vou estar praticamente mostrando para vocês alguns conceitos do que é esses projetos de prefeitura, né, as características dele, tudo direitinho, porque ele de fato é um documento que vai ser levado para um órgão público, para uma prefeitura, para ser aprovado, tá? E aí, em cima desses conceitos que eu explicar para vocês, a gente vai dar um pulinho então no layout e fazer ali uma configuração rápida. Existem algumas características um pouquinho diferentes daquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. E eu quero mostrar então aí esses detalhes para vocês, tá? Eu deixei o AutoCAD aqui aberto, pessoal, disponível, para mostrar para vocês então algumas características importantes de projeto do tipo de prefeitura, tá? Dentre elas, pessoal, uma das principais características de projeto de prefeitura é com relação à parte de anotação. Observem aqui, ó, que ao invés de eu ter uma cota desse tipo aqui, ó, essa aqui é uma cota executiva, tá vendo? Ó, essa aqui, ó, ao invés de eu ter uma cota executiva, dentro dos ambientes, eu coloco uma cota mais simplificada, só mostrando essa distância, ó, entre essa parede. Desse lado de cá, o número 3 está deitadinho, ou seja, é entre essa parede e entre essa parede. Tá? Ou seja, é uma cota mais simplificada. Por quê, pessoal? Porque projeto do tipo de prefeitura, ele é levado para a prancha de desenho em uma escala 1/100. E não há necessidade de você fazer grandes detalhamentos em um projeto de prefeitura, porque é apenas um documento. Ou seja, o profissional da prefeitura que vai abrir o seu arquivo, que vai olhar lá a planta que você produziu, ele não está interessado nos detalhamentos que você tem no projeto. Ele só quer saber quais são as dimensões que você tem de cada cômodo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o banheiro, o tamanho da cozinha, ó. Esse é o tamanho da cozinha aqui, ó, olhando na nossa vertical. Na horizontal é desse tamanho, ou seja, então são cotas aí mais simplificadas. Essa é uma das principais características de projeto de prefeitura. Por ele ser numa escala 1/100, então as cotas são somente textos, vamos dizer assim. E aí depois ele tem aí, obviamente, as medidas externas de distâncias que você tem de parede ou alguma linha de referência ou uma linha de divisa de terreno, alguma coisa, porque você precisa demonstrar, né, as distâncias que você tem de determinadas partes do projeto. Tá? Quando é aberta, literalmente não tem como você fazer em cômodos fechados. Então, aí você pode colocar a cota do tipo executiva. Outra característica também, pessoal, é o seguinte. O projeto de sobrado, por exemplo, né, em planta de prefeitura, você tem que ter, obviamente, as duas plantas dos dois andares, né, do térreo e do superior. E no superior, pessoal, nós temos a projeção, ó, da cobertura. Pode ser laje ou telhado, ó, é uma linha tracejada, ok? E nós temos a projeção do terreno, ou seja, da área construída inferior. Ó. Observem aqui, ó, que nessa planta do pavimento térreo, desse lado esquerdo, eu tenho todos os detalhes, ó, da edícula, tá? Tudo direitinho, ou seja, os pilares cortados e tudo mais. Já aqui, ó, no pavimento superior, eu só tenho a planta em si. E o que está lá para baixo, pessoal, é apenas uma linha, ó, uma representação da projeção. Por que tem que ter isso, pessoal, em projetos de prefeitura? Porque no carimbo, deixa eu ver se eu tenho aqui algum carimbo, pessoal, para mostrar para vocês aqui.
Eu acho que tá aqui, ó. Isso, esse aqui, ó. No carimbo de prefeitura, né? Obviamente que esses carimbos eles têm uma variação ali de prefeitura para prefeitura, mas no contexto geral ele tem essas duas informações que são extremamente importantes, ó. A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Isso daqui, pessoal, tem a ver com o quanto tem de área construída no seu terreno, ou seja, mesmo que o andar de cima, né, pode ser que não exista isso, mas em alguns casos pode ser que sim, o andar de cima seja superior ao andar, seja maior, aliás, do que o andar de baixo. Então, o que vai valer para a prefeitura é a projeção olhando de cima. E essas informações são inseridas aqui no carimbo. Tanto esta projeção como o coeficiente de aproveitamento, tá? Por quê, pessoal? Porque assim, cada residência que a gente constrói, elas são distribuídas em bairros diferentes. Estes bairros possuem as suas próprias leis de zoneamento. E aí cada um tem ali uma porcentagem que você tem máxima e mínima para atingir de área construída, tá? Então um exemplo assim, você não pode pegar de repente na sua cidade, um bairro, né, você vai lá e constrói uma casa sem deixar nenhuma área de permeabilização, sem nenhum gramado, sem nenhum terreno aberto. Então, em alguns casos, você vai ter que ter aí, né, um jogo de cintura para dentro desse projeto que você vai desenvolver, colocar essa porcentagem, então, ali deixando uma área permeável, de gramado, uma área aberta para quando a chuva vir, né, a terra ali absorver, tá? Então, todas essas instruções sobre taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, eu explico no curso Planta de Sobrado 2 detalhadamente. Eu falo também sobre parte de tabelas de iluminação que as prefeituras também exigem, tá? A iluminação natural das janelas. Eu comento também sobre o que é visto e aplicado nas pranchas, tá bom? Então tem todos esses conceitos lá bem explicadinho. Num contexto geral, pessoal, projeto de prefeitura precisa do quê? Obviamente das plantas, nesse contexto aqui, ó, lado a lado. Precisa dos cortes, das fachadas, ok? Um detalhamento, por exemplo, de escada. E precisa também de alguns detalhamentos. Algumas prefeituras pedem detalhamento de gradil, que são ali os caixilhos, portões e algo nesse sentido, tá bom? Num contexto geral, então, é praticamente isso. Só que, além disso, né, pessoal, existem outros documentos que a prefeitura pede, né? Por exemplo, ali parte relacionada ao IPTU. Então tem muitas outras coisas, tá? Não é só isso. É que eu estou só passando um conceito para vocês, tá? Tem aí planta de situação também, que você pode pôr aqui no carimbo. Tudo legal, tudo bem ali detalhado nesse curso. Aqui no curso de SketchUp, então a gente só vai colocar ali a distribuição. E é interessante, caso você queira fazer no futuro um projeto de prefeitura dentro do layout, você entender como fazer. Porque assim, se você vir aqui, ó, no modelo, você vai observar, ó, que você precisa do quê? A gente já tem lá, não tem a planta baixa? Legal, não é? A gente já tem a planta do pavimento superior? Também, legal. Mas a gente não tem, ó, por exemplo, essa projeção. Como que a gente faz essas projeções lá no layout? E como que a gente faz, então, uma cota de prefeitura também no layout? Vamos ver como é que funciona essas características? Então, vou abrir aqui o layout, pessoal. Bom, aqui no layout, pessoal, é o seguinte, ó. Eu estou com o projeto que a gente fez ali da aula passada, né, ou das aulas passadas, que é o comportamento ali mais executivo, né, um estilo mais executivo. Então, as principais características de projeto de prefeitura é o quê? É como eu comentei com vocês, o estilo, né, da cota, ali as características da projeção que a gente tem, o restante, né, obviamente, né, e o restante, obviamente, das respectivas vistas. Então, vamos ver como é que faz para a gente alterar o estilo da cota, pessoal, primeiro, para a gente poder aplicar em projeto de prefeitura. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, em camadas. Deixa eu já salvar, pessoal, esse arquivo com outro nome para não correr o risco, né, de a gente perder alguma informação. Então, vou vir aqui em arquivo, salvar como. Vou dentro da pasta 51. Isso, já alterei aqui, ó. Tema da aula 51, e nós vamos colocar o nome de projeto sobrado, prefeitura, tá? Isso, e aí vamos salvar. Deixa ele pensar aqui direitinho, isso.
Muito bem, então aqui ó, na camada cotas, ó, cotas foi a última que a gente criou. Se eu quiser deletar todas as cotas de uma única vez, pessoal, do meu arquivo, né, eu posso vir aqui ó, e ficar clicando em delete e apagar uma por uma, né? Vai dar mais trabalho, né? Eu posso simplesmente, pessoal, vir aqui, ó, mudo a minha camada para outra e essa que está criada aqui, ó, eu venho e deleto, tá? Ó, eu clico nela, tá? Ó, e clico no sinalzinho de menos, tá? Aí ele vai perguntar se eu desejo mover ou se eu desejo apagar. No caso aqui é só apagar, tá? A gente apaga, então literalmente, ó, ele limpa toda aquela parte. Aí você vai pensar assim, professor do céu, mas e aí, eu não tenho mais a camada cotas? Não, literalmente não, pessoal. Aí é só vir aqui e criar outra, ó. Então você vem aqui, ó, vamos colocar assim, ó, cotas de prefeitura. Tá bom? Isso é para quando você está precisando limpar tudo de uma vez, tá? Olha lá. Então tá criado, ó. Aqui, ó, cotas de prefeitura. Muito bem. Então, vejam só, na hora que eu clico aqui, ó, eu já estou com um estilo de cota previamente constituído. Vejam só, tá aqui próximo da edícula, deixa eu pôr um exemplo para vocês, ó. Essa aqui, ó, é a nossa cota comum executiva, né? Deixa eu só mover para cá, para vocês entenderem aí no vídeo. Então, quais são as características de cota de tipo de prefeitura? Ela não tem ó, essa linha de extensão, não tem o oblíquo e também não tem a linha de cota, só tem somente o texto. Pessoal, como é que a gente faz para limpar isso daqui? Esses elementos aqui, pessoal, no layout, são todos pedaços, tá? Então, se você clicar, se você for clicando, aqui ó, é a linha de cota, aqui ó, é a linha de extensão, então todos esses elementos são passíveis de edição individual, tá? No nosso caso, como a gente quer limpar tudo de uma vez, a gente vem aqui, pessoal, ó, clica no elemento, a gente vem aqui ó, em estilo da forma, tá vendo onde está a opção traço? Você vai clicar aqui ó, na cor e vai colocar uma cor transparente, literalmente transparente, pessoal. A cor transparente é assim, você vai criar a cor e aqui nessa barrinha de rolagens, ó, você pode deixar ela mais transparente ou não. Eu já criei uma aqui, ó, totalmente transparente. Eu clico e aplico, ó, sobre esse objeto aqui, ó. Tá vendo a linha de cota desapareceu, tá? Vou entrar aqui, ó, vou clicar na linha de extensão, vou clicar para colocar uma cor transparente. Aí vai ficar tudo transparente, tá? Desse outro lado de cá, ó, clico aqui também, mais uma vez um clique aqui, clico aqui, ó. Então, praticamente, eu só tenho o texto, que é o que a gente precisa, tá? Mas as informações dela, ó, continuam aqui, ó. Os pontos de clique continuam aqui, tá? Outra coisa também, a gente vai precisar mexer ou mudar o texto de posição, não é? Então, a gente vai fazer assim, pessoal. Vocês vão selecionar, ó, aqui, ó, a cota que você quer. E aí, você vai vir em estilo da dimensão. Aqui em estilo da dimensão, ó, tá vendo aqui, ó, estilo guia. Ou seja, se você clicar no texto, ó, você consegue mover o texto para onde você quer, ó, tá? Só que aí ele vai estar com essa linha de chamada. Então a gente vai excluir ela. A gente seleciona o estilo, vem aqui, ó, estilo guia e coloca aqui, ó, sem guia, tá? Aí o texto fica solto. Olha lá, pessoal. Então nosso estilo de cota de prefeitura criado rapidinho. Eu vou selecionar ele aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui e vou colar aqui, ó, tá? Deixa ele aqui, ó, porque é um estilo que a gente vai usar aí nos próximos projetos. Legal? Então, para inserir agora, pessoal, esse estilo, ele já vai estar aí praticamente na memória. Você quer, por exemplo, cotar a edícula. Então, você vai clicar, obviamente, nos pontos internos, ó, daqui até aqui, ó, tá, ó, olha lá. Só que aqui veio o executivo, né? A gente quer aquele lá. Então, eu vou pegar aquele outro, que tá aqui, ó, possivelmente não ficou na memória. Vou dar um Ctrl C. Vou clicar aqui, ó, vou dar um Ctrl V. Legal, ó. Olha ele aqui de novo, ó. Então, o que que acontece? Esse estilo aqui, pessoal, eu quero passar as informações para esse, ó. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, no conta-gotas, clico aqui, ó, nesse estilo e passo para cá. Olha lá. Então, ele passou a ser estilo de prefeitura. Olha só, aí eu vou movimentar o texto, coloco aqui, ó. Ele não perde as informações e vira um texto de prefeitura. Olha que legal. Deixa eu ver se já está na memória. O outro, ó, agora sim, ó. Como eu colei aqui, ó, esse aqui passou a ser, ó, cota de prefeitura, ó. Trago para cá, arrasto, tem 3 metros, ESC, clico no texto e arrasto o texto para onde eu preciso, ó, ou para esse canto ou lá para o canto superior, ó. A informação, ela aí permanece. Olha aí que legal, pessoal.
tá bom? Então, dessa forma que a gente cria cota tipo de prefeitura. Outra característica é assim, então a gente vai vir aqui, ó, eu apaguei, pessoal, mas a gente vai voltar depois, tá? A gente vai vir aqui em camadas, a gente tem, ó, pavimento térreo, tá aberto e pavimento superior tá aberto, tá? Então elas estão habilitadas. A gente seleciona aqui, ó, a gente vem em modelo do SketchUp e altera aqui, ó, 1 por 100, tá, pessoal? Coloca 1 por 100. Olha lá, então ele ficou um desenho bem pequeno. Obviamente que essas informações aqui, elas mudam de posição, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser feito manualmente porque a gente mudou o desenho de tamanho, literalmente, tá? Apenas como forma didática, eu vou deletar aqui alguns, apenas para mostrar para vocês, ó. Tá? Depois a gente coloca todos eles na posição certinha. Esse texto aqui dá para usar, ó. Tá bom? Então, ó, muito simples, a gente altera a escala rapidamente. Se você perceber que a linha está muito grossa ou muito fina, você vai selecionar a viewport, ela vai habilitar aqui, ó, no modelo de SketchUp e você coloca aqui, ó, a escala da linha, tá? Aqui você tem um valor muito alto, ó, 2, praticamente vai ficar um borrão preto, tá? E você tem o mínimo aqui, ó, 0.10, que são as linhas mais finas, tá? Isso daqui praticamente é uma linha padrão, tá, pessoal? É o mínimo que o SketchUp consegue colocar ali para vocês. Se vocês virem aqui, ó, ele te dá outros valores, ó, e aí você pode colocar também, ó. Por exemplo, 0,5, aí ele vai afetar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Aqui no caso, ó, é a escala, deixa eu ver se 10 vezes, como é que vai ficar. Praticamente não está afetando muita coisa aqui, pode deixar no automático, tá? O que vale para nós, ó, é o que está aqui, ó. Legal? Bom, então aqui, ó, é um desenho menor, não é 1 por 50, deixa eu mudar esse aqui também. Escala, né, ó, 1 por 100. Isso, agora sim, ó, 1 por 100. Aí a gente vai limpar essas linhas de chamada aqui, esses textos aqui. Essas informações de curvas, aliás, de simbologias de nível, pessoal, e textos, elas são inseridas também em projeto de prefeitura. Tá? Preferencialmente deixe do mesmo tamanho, porque as informações elas não mudam de tamanho. O que muda de tamanho é o desenho, né? A ideia da escala é justamente isso, ó. Tá bom? Deixa eu fazer uma limpeza rapidinho aqui, apenas para a gente prosseguir com as instruções. Então, com o estilo de cota já constituído, deixa eu só arrumar algumas coisas aqui, ó. Tá bom? Então, ó, numa escala 1 por 100, agora a escala, pessoal, ela se adapta também ao seu tipo de escala que você está trabalhando agora, ó. Observem que o texto fica maior, obviamente, e aí você pode depois mudar o texto de posição, tá bom? Olha lá, bem rápido e prático, ó. Clica aqui num ponto, clica no outro, 3 metros, arrasta para cá um pouquinho, clica no texto, traz o texto para o canto que você quer. Olha aí, pessoal, que bacana. Então, rapidamente você terá aí um projeto tipo de prefeitura feito aqui também com o SketchUp Layout, né? Ó. Tá bom? Então, eu mostrei para vocês as características aí de criar estilo de cota, mudar a escala. Agora, outras características, pessoal, são essas daqui, ó. A gente tem que alinhar o projeto, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, tá vendo a linha do dormitório superior? Deixa eu ajustar para cá, pessoal. Talvez o texto fique muito grande aqui, em alguns casos a gente pode até diminuir só um pouquinho, né, para caber depois aqui, tá? Ou seja, você pode vir aqui, ó, com o comando linha, faz uma linha aqui, pessoal, ó, e traz essa linha para cá, ó, tá? Então ela vai servir de referência para você pegar essa outra viewport, ó, e ajustar o projeto, ó, para eles ficarem alinhados um com o outro. Olha lá, pessoal. Aí você pode trazer, ó, e alinhar ele aqui, ó. Aí eles vão ficar certinho lado a lado, ó, um do outro, tá bom? Essa é uma característica importante aí dos projetos do tipo de prefeitura, né? Ó, deixa eu trazer para cá. Deixa eu limpar essas anotações aqui. Outra coisa também, que eu até havia comentado com vocês, é com relação à projeção do telhado, né? A projeção que a gente tem ali. Essa linha pequenininha aqui, pessoal, é possivelmente o bonequinho
3D que a gente tem lá no 3D, tá? Que é aquele que fica perto dos eixos. Bom, então é assim, por exemplo, se eu preciso da projeção do telhado aqui, pessoal, como é que eu faço para encontrar ele aqui, ó, no layout? Pessoal, a gente tem que fazer assim, a gente dá um pulinho lá no 3D. Eu quero que vocês observem um detalhe importante, ó. Eu estou aqui, ó, externa com paisagismo e estou no projeto sobrado técnico, legal? E aqui no layout, ó, eu estou, ó, no projeto de prefeitura e configurar documento, referências, ó, estou com o projeto técnico, é o mesmo. Então, se eu alterar lá no 3D, aqui tem que alterar também, tá? Então, aqui, ó, no 3D, o que que a gente faz? A gente vem, pega uma câmera olhando de cima, ó, projeção de cima, deixa eu desligar a sombra, câmera paralela, ó, olha só, pessoal. Esse conjunto aqui, ó, a gente pode ocultar e eu preciso só disso daqui, ó. Tá vendo que legal, pessoal? Deixa eu só ver se dá para mudar o estilo. Colocar linhas assim, ó. Isso, ó. Essa daqui, ó, linha oculta. Eu tenho o telhado aqui, ó, tá? Deixa eu colocar no estilo para a gente ver as texturas, pessoal, para a gente facilitar, né? Aliás, para facilitar o nosso trabalho. Muito bem. Então, olha só. Aqui, ó, eu coloco nessa vista. Venho aqui, pessoal, crio uma cena. Essa cena, eu tenho que dar um nome para ela, obviamente. Deixa eu clicar aqui, ela deve estar um pouquinho mais para baixo. Vamos renomear a cena. Pode ser aqui mesmo, ó. Tá, ó. Renomear. E vamos colocar assim, planta de cobertura. Perfeito. Olha lá, criei então a cena planta de cobertura e vou salvar o arquivo sobrado técnico. Ó, salvei. Tudo bem? Deixa ele pensar aqui um pouquinho. Bom, aí eu vou voltar lá um belo dia no layout. Quando eu vir aqui no layout, pessoal, o que que vai acontecer? Ó, eu vou vir aqui no layout. Possivelmente quando eu vir aqui, ó, salvar esse arquivo, ó, tô com o projeto de prefeitura, salvar, tá? Salvei ele bonitinho com essas alterações que a gente fez aqui. Vou fechar ele, ó, seleciono ele aqui e fecho. Legal? Quando for um outro belo dia, que eu for abrir ele, ó, vou vir aqui em arquivo, projeto de sobrado prefeitura, eu clico em abrir, vai abrir ele normalmente, certo? Contudo, ó, ele já vai aparecer então essa janela, ó, mostrando em vermelho que está desatualizado, ó, tá? Ou seja, então as informações que eu tenho aqui nesse arquivo de layout não está sendo compatível com o que a gente tem lá no 3D. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vem aqui, ó, tanto é que se você vir aqui, ó, em modelo do SketchUp, pessoal, aqui, ó, você não vai ter aquela vista, ó, planta de cobertura, ó, tá vendo? Ela não tem. Aí o que que você faz? Você vem aqui em arquivo, configurar documento, clica aqui e atualiza. Ó, quando você clicar em atualizar, vai ficar pretinho agora. Deixa ele terminar de pensar, porque são muitas coisas, né? O nosso 3D lá é bonitão. Isso, pronto. Aí você vai observar agora, ó, que dentre as suas cenas você vai ter então, ó, a planta de cobertura. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó, planta de cobertura. Legal? Então, o que que você faz? Aqui, pessoal, deixa eu só ajustar essa viewport. Para a gente pegar a projeção do telhado, olha só o que que a gente faz, que bacana. Deixa eu trazer para cá. E vou afastar ela só um pouquinho, pessoal, porque aparentemente está muito próxima, né? Ó, vou só mover para o lado. Você pode mover, pessoal, assim, ó, com a setinha normal, arrastando, ou com a setinha do teclado, ó. Você segura a setinha do teclado, você vai movimentando os objetos, para cima, para baixo, da forma que você quiser, tá? Então, eu vou pegar essa viewport, pessoal, vou arrastar ela, vou fazer uma cópia para o lado, ó, idêntica, no mesmo alinhamento. Perfeito? Olha lá. Fiz a cópia. Essa daqui, ó, eu vou vir e vou pegar, então, a planta de cobertura. Aí a gente vai ver ela colorida e vai ver o telhado. Legal? Olha lá. E já está na escala 1/100. Tudo bem? Eu vou só abrir aqui, ó, para a gente ver o restante do telhado. Aqui. E aqui, né, ó. Isso. Muito bem.
Agora a gente precisa, pessoal, colocar ela aqui, ó, no mesmo alinhamento dessa outra, ó. Então, um alinhamento que dá pra gente colocar é esse aqui, ó. Eu vou mover, dá pra gente colocar aqui, ó. Deixa ele pensar um pouquinho. Isso, ó. Essa daqui, pessoal, tá vendo que ela vai acabar cobrindo, né, o que a gente tem lá da outra, né? A gente vai pegar ela, ó, e vamos... Deixa eu fazer assim, pessoal, para facilitar. Deixa eu dar um Ctrl Z. A gente pode fazer assim, quer ver, ó? A gente faz uma linha aqui, ó, nesse ponto. E a gente traz essa linha para cá. Vai ser nossa referência, tá? A gente pega essa viewport, ó, coloca lá no mesmo alinhamento, tá vendo aqui, ó? Esse mesmo alinhamento aqui, isso. Bonitona. E aí depois a gente pode fazer uma outra linha aqui, ó, de referência. Pegando aqui para cá, né? Deixa eu pegar esse bloquinho, tirar ele um pouquinho da frente aqui, ó. Isso. Então agora a gente vai pegar essa planta, ó, e vai só movimentar com a setinha, de forma que aqui, ó, as duas paredes fiquem alinhadas, ó. Então a gente vai alinhando, alinhando, alinhando. Vocês vão observar que vai ficar uma por cima da outra, certo? Olha lá. Pronto, ó. Aí essas linhas aqui foram de referência, a gente deleta, essa deleta. Então a gente sabe que os dois desenhos estão literalmente um em cima do outro. Se eu quiser ver a planta de baixo, pessoal, eu venho aqui e clico em cima dessa viewport com o botão direito. Eu tenho a opção aqui, ó, mover, quer ver? Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que aqui não vai ter agora. Sombras, estilo, perspectiva. Aqui acho que não tem ainda, pessoal. Aqui, ó, perdão, pessoal, ó, organizar, tá? Então, ó, enviar para o fundo. Então, eu estarei enviando esta viewport totalmente para trás, ó. Enviar para o fundo, aí eu tenho, ó, a outra planta, ó, na frente. Ou vice-versa, tá? Vou apertar o Ctrl Z, também a mesma coisa. Bom, estando aqui, pessoal, pega esse objeto. Por favor, não esqueçam desse detalhe, tá? Vamos criar uma camada nova. Deixa eu ver se tem aqui projeção, pessoal, ó, projeção de telhado. Isso. Então, essa daqui, ó, essa, eu vou clicar com o botão direito, vou vir e mover para a camada projeção. Deixa eu ver onde está. Projeção aqui, ó, de telhado, tá? Essa projeção de telhado, eu vou vir aqui, ó, e vou bloquear, para não correr o risco. Tudo bem? Aí, eu vou criar uma outra. Aliás, pessoal, vamos fazer assim, ó. Essa daqui, ó, projeção de telhado, deixa eu abrir ela. Eu vou mudar essa daqui provisoriamente só para qualquer uma, tá? Ó, vou vir aqui, ó. Eu vou mover para terra, por exemplo, terra, tá? E vou pegar, então, a projeção de telhado, vou deixar como a minha corrente. Essa aqui, ó, a terra, eu vou só bloquear ela, tá? Porque eu vou desenhar na projeção de telhado já direto. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, pessoal, pego uma linha comum, uma linha, literalmente. Venho aqui, ó, em estilo da forma. Em estilo da forma, eu vou colocar, então, que ela seja tracejada. Aí eu vou fazendo testes, ó. É uma linha tracejada, legal? Ah, eu quero ela linha tracejada, mas eu quero ela vermelha. Então, vem aqui, coloco ela vermelha, ó. Então, quando eu fizer, ela já vem vermelha. Legal? Ah, mas eu quero ela mais grossa. Então, vem aqui e coloco ela mais grossa, ó. Vermelha e um pouquinho mais grossa. Tá? Ó, aqui, ó. Olha lá, ou seja, mudei a escala do tamanho do tracejado, tá? Aqui, ó. Tá bom? Deixar em 2 mesmo. E o traço, aqui a espessura do traço, 2, ó. Olha lá, tá uma linha bem mais reforçada, ó, tá? Então você pode ir por aqui tendo uma ideia do que você precisa. Vou deixar em 0,4. Deixa eu ver se tá legal. Eu acho que desse tamanho tá legal. Só que eu vou deixar ela preta, tá? Vou pegar o preto e jogar pra cá, ó. Tá bom? Então a minha linha vai ser essa daqui, ó. Depois que eu fiz os testes, tudo bonitinho, vou selecionar deletar, pego o comando linha, e aí, pessoal, simplesmente eu venho, onde eu tenho a projeção do telhado, ó, eu vou desenhar, então, o meu telhado, ó, tá? Provisoriamente, pessoal, deixa até vermelha, que eu acho que vai ficar melhor, ó, para vocês visualizarem aí no vídeo, e depois a gente muda para outra cor, tá? Olha lá. Então, ela vai ficar vermelha, um pouquinho rosado, ó. E aí você vai desenhar literalmente a projeção do telhado, ó. Tá? Por mais complexo que seja o seu telhado, você vai fazer o contorno todo
e fazer as linhas de cumieira, tudo que for necessário, tá? Ó, vou vir até aqui. Isso. E aí a gente fecha aqui, tá? Essa é a camada do telhado ali, só o superior, tá? Observem que desapareceu a linha, pessoal, por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Tá vendo a projeção do telhado? Tá abaixo da camada terra. Então eu vou pegar e vou subir ele para cima da camada terra, ó. Tá? Aí as linhas vão aparecer aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho, vamos ver se apareceu. Bom, não apareceu, não entendi por que não apareceu. Deixa eu só ocultar um pouquinho a terra aqui, pessoal, para ver se está lá. A terra está bloqueado. Será que eu não cliquei? Mover para a camada terra, né? Deixa eu só ver aqui um detalhe, pessoal. Isso, ó. Isso mesmo que eu pensei. Então tá lá, tá? Projeção do telhado. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, ó. Tá na frente aqui, pessoal. Projeção do telhado e terra, né? Bom, de qualquer forma, quando você deletar aqui, ó, vejam só que detalhe, já vai estar lá, ó, a projeção do telhado que você fez, ó, tá bom? Deixa eu só fazer mais uma linha, aqui, ó, que é a linha da nossa cumieira aqui, ó. Isso, olha lá, essa aqui já ficou ali, mas ela acaba desaparecendo de qualquer forma. E aí, se você quiser também, o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, pega um comando linha. Essa linha eu vou colocar ela cinza, não vou colocar tracejada, vou colocar contínua. Olha lá, é uma linha contínua agora. E essa linha eu posso criar uma outra camada para ela e chamar ela, por exemplo, de projeção do terreno. Vamos ver se a gente tem aqui. Projeção de escada, não tem não. A gente cria uma rapidinho aqui. Ó. Projeção de terreno, tá? Isso, olha lá. Tá aqui, ó, projeção de terreno. Faça aí, então, comando linha. E aí, literalmente, pessoal, eu faço, então, a projeção do terreno, ó. Tá? Para facilitar aí a sua visualização, pode fazer vermelha. Ela vai ficar vermelha. Deixa eu fazer ela aqui já vermelha, pessoal. Aqui, ó. Estilo da forma, né, ó. Trazer o vermelho para cá, ó. Tá bom? Então, clico. E aí eu vou fazer a linha vermelha, ó. Essa aqui é a projeção do terreno agora, ó. Tá? Praticamente é um quadradão todo, né? Então, a gente dá a volta aqui, ó. Isso. E aí a gente desenha a edícula ali, tá? Ó. A gente faz pedacinho aqui, ó. Isso. Bom, pessoal, depois de feito isso, o que você pode fazer? Você pode pegar essa viewport aqui da planta de cobertura. Você pode deletar ou mover ela daqui. Vou deletar. Vocês vão observar, ó, aqui lá embaixo, então, eu tenho a projeção do telhado, ó, e eu tenho a linha também, ó, do terreno, ó, que é uma das características que pede esse projeto de prefeitura. Deixa eu só acertar essa linha que eu acho que ficou só um pouquinho tortinha. Isso, ó, pronto. Então, deixa eu pegar essa outra aqui, acabou ficando duas. Deixa eu pegar direitinho onde tá aqui, ó. Vou deletar e vou fazer uma nova aqui, ó. Tá bom? Então você pode literalmente desenhar aqui no programa Layout, ó. É disso que você precisa. Tá bom? Outra característica importante que a gente tem é as linhas de corte. Por exemplo, o nosso corte AA, ele está passando aqui, ó, por uma parte da escada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, criar uma linha. Essa linha tem que ser, obviamente, tracejada, tá? Pode ser aqui um pouquinho mais espessa, um pouquinho maior, tá? Faz alguns testes, ó. E aí, você tem que literalmente passar a linha de corte aqui, ó, do corte AA, passando aqui, ó. Olha lá, pessoal, que legal, ó. Tá? Pode ser até uma linha até mais grossa do que isso. E aí, se você for fazer outro corte, por exemplo, um corte BB, esse corte tem que passar nas duas plantas. Exatamente, por exemplo, aqui, ó, na escada,
a gente passa aqui e atravessa aqui, ó, do outro lado, ó. Tá bom? Tá tudo vermelho, pessoal, mas a gente pode vir aqui, ó, e mudar as cores depois, ó. Tá, ó. Pego aqui a cor, jogo para cá pro objeto, ó. Ou então pego aqui a cor e jogo para cá, ó. Isso, pronto, ó. Então as linhas de corte, deixa eu pegar aqui o conta-gotas, ó. A linha preta, passo para cá, ó. Tá bom? E aí a gente faz isso daqui, pessoal, ó. Vejam só. Deixa eu colocar aqui na primeira planta, ó. Aí nós temos essas simbologias, né, ó, que é a simbologia de seção, tá bom? Você pode aplicar essa simbologia lá nos seus projetos, tá bom? Fazendo isso aqui praticamente é um desenho, é círculos, linhas e tudo mais, tá? Se você quiser, deixa eu só ver qual que é, acho que aqui deve estar como cabeça de corte ou algo nesse sentido, ou simbologia de corte, deixa eu ver, símbolo de nível, símbolo de corte, aqui ó, então tá aqui ó, símbolo de corte, então a gente pega aqui rapidinho ó, Ctrl C, colar aqui, Ctrl V, vamos ver onde ele apareceu, ó, tá perdidinho pra cá, se ficar muito grande ou pequeno, aí a gente ajusta, ó, então o observador, nesse caso aqui, ó, ele vai estar olhando para esse lado, ó, tá? Eu entro aqui, ó, esse aqui vai ser o corte bebê, então, ó, bebê, tá? Obviamente que a gente não tem a vista do bebê lá, mas a gente pode criar rapidinho depois, tá? Bom, pessoal, as características de projeto de prefeitura são praticamente essas, tá? Como eu comentei, texto tem que ter as suas características, linha de projeção de telhado e linha de projeção da construção. Tá? E as linhas de corte. Se você tiver um outro corte, um corte CC, essa linha vai passar aqui, ó, na parte de cima, tá? E aí, se você quiser, depois com um tempinho, com paciência, você pode ir lá também e produzir aí esse projeto de prefeitura, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso daqui é apenas uma representação gráfica do projeto de prefeitura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, entender mais sobre detalhes de projeto de prefeitura, obviamente você precisa ser da área, um arquiteto formado, um engenheiro formado ou um técnico de edificações formado, e também muitas técnicas, muitas coisas importantes eu passo lá então no curso Planta Baixa de Sobrado 2, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar esses arquivos todos eles salvos dentro das pastinhas temas, tá? E vou deixar um álbum aí com várias anotações para vocês praticarem esses objetos, né, ou essas anotações aqui dentro do layout, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês aí na continuação, então, do nosso curso. Tchau, tchau, pessoal!